Boa noite, amados. A meditação da noite de hoje tem como título o médico compassivo. E o verso principal está em Jeremias 8:22, que diz assim: Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? As escrituras dizem que os seres humanos devem orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. E se há um tempo em que eles sintam suas necessidades de orar, é quando lhes faltam as forças e a própria vida lhes parece fugir. Frequentemente, os que estão com saúde esquecem as maravilhosas misericórdias a eles feitas continuamente, dia após dia, ano após ano, e não rendem a Deus tributo e louvor por seus benefícios. Ao sobrevir a doença, porém, ele é lembrado. Ao faltarem as forças humanas, homens e mulheres sentem a necessidade do auxílio divino. E nosso misericordioso Deus nunca se afasta da pessoa que, em sinceridade, se volta para Ele em busca de auxílio. Ele é nosso refúgio na enfermidade, assim como na saúde. Cristo é agora o mesmo médico compassivo que era durante seu ministério terrestre. Nele há bálsamo curativo para toda doença e poder restaurador para toda enfermidade. Seus discípulos de nossos dias devem orar pelos doentes tão verdadeiramente como os de outrora, e curas ocorrerão, pois a oração da fé salvará o enfermo. Tiago 5:15. Temos o poder do Espírito Santo, a calma certeza da fé, de que podemos reivindicar as promessas de Deus. A promessa do Senhor: se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, versículo 18. É tão digna de fé hoje como nos dias dos apóstolos. Ela apresenta o privilégio dos filhos de Deus, e nossa fé deve lançar mão de tudo quanto essa promessa abrange. Os servos de Cristo são os instrumentos de sua obra, e por intermédio deles, deseja exercer seu poder de curar. É nosso trabalho apresentar o enfermo e sofredor a Deus, nos braços da fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico. O Salvador deseja que incentivemos os enfermos, desesperançados e aflitos a se apegarem à sua força. Mas unicamente vivendo em obediência à sua palavra, podemos pedir o cumprimento das promessas que nos faz. O salmista diz: se no coração eu tiver contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Salmo 66, verso 18. Se lhes prestamos apenas uma obediência parcial, com a metade do coração, suas promessas não se cumprirão em nós. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial, pelo restabelecimento de um doente, mas tal oração é um ato soleníssimo e não devemos realizá-lo sem atenta consideração. A Ciência do Bom Viver, páginas 225 a 227. Para refletir, você deve orar a Deus em favor daqueles que trouxeram enfermidade sobre si por causa da autoindulgência? A restauração da saúde mudaria o comportamento dessas pessoas? Que interessante, né, amados? É interessante que nessa meditação nós temos muitas lições. Nós temos muitos assuntos que nós devemos abranger. Aqui no caso, a maior parte dos exemplos foi de enfermos. E Jesus diz assim para nós que se a gente crer, tudo que fizermos crendo no nome dele, nós o receberemos. E Deus também nos ungiu para que nós curássemos o nome dele. Ou seja, nós temos o poder do Espírito Santo para resistir ao pecado. Nós temos o poder do Espírito Santo para levar a salvação aos descrentes, aos adoentados, aos tristes, às pessoas que passam por problemas. Deus muitas vezes permite que problemas cheguem e batam à nossa porta, para que talvez alguém seja provado na fé daquela pessoa, para que talvez alguém possa crescer na fé, ou às vezes para nós mesmos crescermos na fé, talvez para que essas pessoas possam ser atingidas. Às vezes muitos acontecimentos, como por exemplo a morte, uma doença, faz com que aquelas pessoas se acheguem a Cristo. E é isso que ele pede. Ele pede que nós, quando nos faltar força, nos faltar entendimento, que nós oremos, que nós
possamos insistir mais e mais. Não é insistir, mas persistir. Essa é a palavra correta. E olha que interessante, no tópico para refletir, diz assim: você deve orar a Deus em favor daqueles que trouxeram enfermidades sobre si por causa da autoindulgência. Amados, o que significa autoindulgência? É nós mesmos comprarmos. Quantas vezes nós compramos, nós achamos que compramos, porque isso não compra a salvação. Nós achamos que compramos a nossa salvação pelas boas obras que fazemos. Olha que pensamento egoísta a gente tem, na verdade. E também, muitas vezes que a gente pede certas coisas, por exemplo, eu tô passando por necessidade, se eu ganhasse na loteria, ou se eu fizesse tal trabalho. Amados, nós temos que entender que Deus é soberano, Ele é onisciente, onipotente. Ele sabe o que Ele permite e o que Ele não permite na sua vida. É difícil entender isso, porque nós temos o intuito de dar uma mãozinha para Deus. Mas Ele diz assim que Ele está cuidando, que a gente tem que fazer a nossa parte, mas Ele está cuidando. Então não tem como nós interferirmos, nós blasfemarmos, nós xingarmos a Deus, porque Ele não está fazendo a nossa vontade, porque é apenas o cuidado dEle. Às vezes na hora nós não entendemos, mas Ele requer de nós uma obediência para que a gente siga no nosso caminho. Nós estamos em pecado, nós pecamos porque nós desobedecemos a Deus. Nós enxergamos a figura paterna dele totalmente distorcida, como nós fazemos muitas vezes ou já fizemos com os nossos pais. Então, amados, não deixem essa reflexão morrer na cabeça de vocês, porque a confiança em Deus é o principal pilar que nós temos para milagres, para abençoar a vida de pessoas, para ter entendimento, sabedoria de como orar, para esperar no Senhor e muitas outras lições. Então, vamos refletir sobre isso? Reflita sobre isso nesta noite, implemente isso nas tuas orações. E agora, ore comigo. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer porque o Senhor é realmente um Pai. A tua figura paterna nos se revela a nós através de pequenas maravilhas, através de coisas da natureza, através da tua própria palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa transformar nosso espírito e nos ajudar a confiar nos propósitos que o Senhor coloca na nossa vida. Que o Senhor possa curar e mostrar-se a solução para as pessoas que estão sem saída, que já não vêem esperança mais, porque o Senhor tem sim a solução. Nós não sabemos esperar, nós não vemos, mas o Senhor vê a situação por completo. O Senhor sabe o que virá, o que foi, o que seria, o que é. Nós queremos te pedir que o Senhor possa colocar essa confiança cada dia mais em nós, implementando em nós também, Senhor, a justiça, sem querer comprar a salvação por coisas banais, porque isso é muito egoísta. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que fomos dessa forma, por tantas vezes que blasfemamos contra ti e não entendemos o motivo de tanta coisa. Te pedimos sabedoria, que o Senhor cuide de nós nessa noite e coloque fixe esse pensamento, principalmente nos momentos ruins da nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.